Shalom, queridos, a paz do Eterno seja sobre a sua vida. Hoje, sexta-feira, 13/6/2025, 6 horas e 35 da manhã, aqui em Belo Horizonte, fazendo mais ou menos uns 12, 13 graus. Neste momento, glórias ao Eterno. Você já agradeceu ao Eterno pela sua vida? Você já agradeceu ao Senhor por mais um dia na terra dos viventes, pela graça do Eterno, a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Quantas pessoas hoje não têm a oportunidade, não teve a oportunidade de levantar, de se levantar, que não faz parte mais deste mundo dos vivos? Que a paz do Eterno seja contigo nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Agradeça, seja sempre grato ao Senhor, seja sempre grato ao Eterno, ao nosso Deus, por todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor vos abençoe nesta manhã, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Que as bênçãos do Eterno venham sobre a sua vida. Vivemos numa geração má e perversa, uma geração má e adúltera, uma geração que não quer ouvir a palavra do Senhor, uma geração rebelde. Mas que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, que você possa voltar para o Senhor, não para uma religião, não para uma igreja, que a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito do Santo. Nós somos a igreja. Aquelas 4 paredes é uma casa de reunião, Beit Knesset, casa de reunião. E a nossa adoração seja feita somente ao nosso Deus. Como diz o nosso Mashiach Yeshua, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Nem Yeshua pediu adoração para si. Nem mesmo Yeshua pediu adoração para si próprio. Mas ele disse, somente ao Senhor, o teu Deus, adorarás. Isso é uma fé monoteísta em um único Deus. O único Deus. E Yeshua, ele tem um Deus. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Como está escrito lá nos Evangelhos. Então Yeshua tem um Deus. Yeshua não é idólatra, não tem vários deuses. Os discípulos não pregaram trindade. Você não vê nenhum dos discípulos pregando sobre trindade. Um dogma da igreja, que é a igreja romana, e as suas filhas, as igrejas protestantes, eles professam. Isso foi criado lá no Concílio de Nicéia pelos bispos romanos.
Que o Senhor venha encher o vosso coração neste dia, nesta manhã. Que o Senhor abençoe o trabalho de vossas mãos, em nome de Yeshua HaMashiach. O Salmo no capítulo 1, ele vai dizer: não andeis na roda dos escarnecedores, não segui o conselho dos ímpios, dos anomos, aqueles que têm a palavra nas mãos, têm a Bíblia nas mãos, mas que dão conselhos que te desviam da verdade. E pode isso? Pode. Tem muitos com a Bíblia na mão, e dando conselhos ímpios, como a práticas ilícitas, sexo ilícito, idolatria, uma adoração politeísta, não monoteísta, como nos ordena o nosso Deus ali em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouça Israel, o Senhor vosso Deus é um, não é três. É um, não é três, não é trindade, como foi pregado ali no Concílio de Nicéia, com votação, não pela palavra de Deus, mas pela votação dos bispos romanos. Shemar Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Arrependei-vos e crede no verdadeiro evangelho, não nesse evangelho que está sendo pregado, esse evangelho politeísta. Não é errado se reunir, mas a adoração deve ser somente ao nosso Elohim. Devemos reverenciar Yeshua, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Mashiach, Yeshua, por tudo aquilo que ele fez. Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque toda a autoridade foi dada a Yeshua pelo Pai. Toda a autoridade foi dada a Yeshua pelo Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Mashiach, Yeshua, o qual a religião trocou o nome colocando Jesus. Mas o nosso Pai, Ele conhece os vossos corações. Quando você se achega com o coração sincero a Ele, a um quebrantado e contrito coração, tu não resistirás, ó Deus.
Então, meus amigos, meus irmãos, arrependam-se dos vossos pecados. Tem pessoas que nem sabem o que é pecado, de tão longe está de Deus. Leia Levíticos, capítulo 18, 19. Ali você vai entender o que é pecado. O nosso Deus, o nosso Elohim, ele diz em sua palavra: não andeis conforme o costume dessas nações, das nações. O que é costume das nações? São as práticas das nações. Futebol é idolatria, é bezerro de ouro. As festas pagãs, Natal, Dia dos Namorados, Ano Novo. Se você pegar o calendário, você vai ver que esses dias são dedicados a santos, a imagens de esculturas. Isso são costumes das nações. Nós temos somente um Elohim, um só Deus. E nós não devemos andar nas práticas das nações, praticando sexo ilícito, como diz ali em Levítico 18. Há um só casamento. Você não pode se casar novamente, porque isso é adultério. O nosso mestre Yeshua, ele diz: não lestes o que está escrito desde o princípio? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não fala mulheres, a sua mulher. Então, queridos, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno te abençoe nesta manhã, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre a sua vida. Como diz ali em Apocalipse, cuide-se, para que ninguém roube a sua coroa, a sua salvação. Cuide-se das vossas almas. Cada um dará conta de si mesmo. O pai não pagará pelo filho, o filho não pagará pelo pai. Como diz ali em Ezequiel: mas toda alma que pecar contra mim, essa morrerá. Eu já errei, eu já pequei. Como diz a palavra de Deus ali em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, você pecou, e agora, o que fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Não podemos viver na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Como diz João ali nas suas cartas. Aquele que vive pecando é do diabo. E esta mensagem você não vai ouvir nas igrejas, porque na maioria das igrejas, a maioria das igrejas hoje estão apostatadas, se apostataram da fé. E você não vai ouvir a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, da misericórdia, do favor do Pai.
Muitas das igrejas hoje, há muitas músicas, há muitos louvores que se chamam adoração. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus, o próprio Eterno, ali falando ao povo de Israel, ele vai dizer: olha, o vosso culto tem me causado ânsia de vômito, tem me causado nojo o vosso culto. Que nós possamos prestar o verdadeiro culto ao nosso Elohim, com uma vida reta, com uma vida de justiça. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, sem renúncia, sem largar o pecado, ninguém verá o Senhor. Seja santo como o Senhor vosso Deus é santo. Não vá na onda da igreja apostatada, da igreja desviada, mas busca o Senhor de todo o seu coração. Busca o Senhor com todo o seu coração. Há muitos cultos idólatras, idolatrando ao próprio homem. Confere na palavra se aquilo que está sendo dito é o que está escrito. Seja como os bereanos. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, os bereanos, eles pegavam a palavra e conferiam, pegavam a Torá e conferiam, porque na época não existia Novo Testamento. Eles pegavam a palavra de Deus e conferiam se aquilo que Paulo estava dizendo era conforme o que estava escrito. Há muitos ventos de doutrina, doutrinas de demônios, sendo pregadas dentro das igrejas. Então analise tudo, confira tudo. Para você ver que o próprio erro vai começar ali, quando você pega a sua Bíblia e você abre a Bíblia, tem lá escrito Novo e Velho Testamento. Não existe Novo e Velho Testamento, existe aliança. Deus é Deus de aliança, Deus não é Deus de testamento. O primeiro erro, quando eles compiliram, quando a igreja romana compiliu o Novo Testamento, não existe novo, existe nova aliança. Uma aliança, ela não anula a outra. E Deus é Deus de aliança, não é Deus de testamento. Eles colocaram essa ideia para quê? Se é velho, está ultrapassado. Não, a palavra de Deus ela é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nem o Yud, nem o Kod, que são letras ali do hebraico, passarão. Nem o J, nem um tio passarão, nem um traço passará. Mas toda a palavra de Deus há de ser cumprida.
Tem mandamentos que estão suspensos nos nossos dias, por não haver sacerdote e por não haver templo, porque o templo foi destruído. O primeiro templo foi destruído. Antes do cativeiro ali babilônico. O segundo templo foi destruído nos anos 70 pelo imperador Tito Vespasiano. O povo estava adorando mais o templo, idolatrando mais o templo do que o próprio Deus, adorando o próprio Deus. Então Deus permitiu a destruição dos dois templos. Nós somos o templo do Espírito do Santo. O Eterno quer tabernacular conosco. Yeshua tabernaculou conosco. Seja templo do Espírito Santo, seja cheio do Espírito do Santo. Fazendo a vontade do Pai. Andando segundo a sua palavra, alinhado com a sua palavra. Que a Shalom do Eterno seja sobre as vossas vidas, sobre os vossos corações. Que o Eterno venha vos abençoar neste dia, em nome de Yeshua HaMashiach. Preparem-se para o que está por vir sobre essa terra. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, a glória de Deus. Seja sobre a vossa vida, sejam cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.